Bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Tarot. Eu sou o João Caldeira, o fundador da Casa de Tarot, e tenho o prazer de ter comigo a Michelle Serinoli, que é taróloga e que trabalha não só com o baralho de Tarot, como com o baralho cigano. Pronto, faz as leituras, é uma formadora também, e é um prazer esta troca de conhecimentos entre Portugal e Brasil, entre Lisboa e São Paulo, neste caso, em que vamos falar de previsões para Capricórnio. Como é que vai ser isto? Como é que vão ser estas previsões, Michelle? João, primeiro eu gostaria de agradecer, a oportunidade, o convite. É sempre um prazer para mim também essa nossa troca, essa paixão luso-brasileira pelo baralho. As previsões muito me honram porque é meu ascendente também, então eu gosto muito da maneira capricorniana de ver as coisas. As previsões vão ser com 3 cartas do tarô e 3 cartas do baralho cigano. Então eu vou falar um pouquinho da vida profissional, vou falar um pouquinho da vida afetiva e vou falar um pouquinho também do conselho, daquela carta que a gente tira para tomar uma direção, para que direção o tarô aponta, para que caminho ele aponta. Então a gente vai falar de tudo isso. O baralho escolhido é bem colorido, é bem bonito, eu acredito que todos vão gostar muito. Ok, Michelle, então o que é que vamos saber sobre Capricórnio? Bom, a gente começa com a carta do tarô, a carta da Lua, que fala a respeito da carreira, da profissão e também um pouquinho do dinheiro do capricorniano. Não é uma carta objetiva, não é uma carta muito, digamos que, eficiente para o capricorniano. É uma carta que ela vai funcionar um pouquinho com a insegurança, ela vai funcionar um pouquinho com planos, Então, se tem algum problema no trabalho, se ficou alguma pendência, alguma briga, alguma discussão, alguma mágoa de algum colega, aquela coisa que acaba, ultrapassando a barreira do profissional, também afetando o pessoal. Então, isso vai ter que ser resolvido, tá? Não importa em que ambiente o capricorniano trabalha, ele vai ter que resolver essas pendências, ele vai ter que resolver todas essas divergências pessoais que acabam levando a divergências profissionais e uma queda de produtividade, tá? É possível que também se sintam um pouco esgotados, um pouco mais cansados, devido ao desgaste que tem sido durante esses anos, porque eu vejo que os capricornianos nos últimos 3 anos têm trabalhado muito em prol de objetivos maiores, sem folga, sem parar, a maneira capricorniana mesmo de ser, de não parar de trabalhar nunca, quer dizer, é preciso também limite, é preciso também equilíbrio. A carta da Lua fala de tudo isso. Ela fala do cansaço, ela fala da insegurança, ela fala dos colegas e dos problemas com mágoas passadas, com tudo aquilo que a gente vem carregando. Então eu diria que é um ano para resolver de vez qualquer pendência dentro do ambiente de trabalho e para também saber dosar os limites, quer dizer, até onde eu posso ir, até onde eu posso trabalhar. É preciso uma pausa, é preciso rever posturas. Também é uma carta de bastante revisão daquilo que foi feito no passado. Então, com certeza, o capricorniano, apesar dele olhar para frente, dele querer muito alcançar objetivos lá na frente, é um ano muito mais de revisão e de paradinhas, digamos, para que ele possa descansar, para que ele possa rever as coisas, do que propriamente um ano de avanço no sentido profissional, tá? As áreas favorecidas no trabalho e para abrir negócios, quem tem intenção de ser um empreendedor, um empresário, de abrir negócios, a carta da Lua é uma carta feminina. Então, ela favorece muitos setores de moda feminina, setores que têm a ver com tudo aquilo que interessa as mulheres, estética muito favorecido. Tudo isso está favorecido devido à carta da Lua ser a carta também do feminino. Então, quem pretende investir esse ano e é capricorniano, eu sugiro que invista em áreas femininas, ok? No baralho cigano, a carta para o profissional foi a carta da raposa, que eu vou mostrar para vocês agora. Posso mostrar já, João? Sim. Podemos ir vendo essa carta também. Será, pronto, apresentada assim. Ok. É a carta da raposa, ok?
E a carta da raposa, ela é a carta da inteligência, ela é a carta da estratégia. Então, eu recomendo fortemente que o capricorniano, ele planeje muito tudo aquilo que ele vai fazer. Exatamente por esse arcano maior que a gente já teve, a lua ser um pouquinho complicado na questão de insegurança, na questão de mágoas, de ambiente de trabalho um pouco pesado. O capricorniano também um pouco mais cansado. Então, quer dizer, ele tende a ter atitudes um pouco mais impulsivas do que normalmente, o que não é bom. E a raposa vem nesse sentido, dizer, olha, é hora da estratégia, é hora de rever os passos, é hora de pensar muito bem, planejar muito bem. Não é um ano de atitudes, tá? 2015 não é um ano de atitudes. Sem dúvida é um ano para o capricorniano rever posturas e planejar posturas. Não é ano de agir, não é um ano de arriscar. Então, tudo isso é importante a gente colocar para o capricorniano em relação ao seu profissional, à sua carreira, tá? A raposa também é uma carta, como eu já disse, de inteligência e de astúcia, então ela está muito ligada a estudo e à faculdade, a especializações. Então, com certeza, embora não esteja favorecido para atitudes radicais no trabalho, está muito favorecido para estudos em geral. Então, tudo aquilo que requer aperfeiçoamento, uma pós-graduação, tudo isso que ficou pendente, que o capricorniano, eu penso em fazer, em voltar a estudar, mas eu nunca tenho tempo. Então, 2015 é um ano favorável, com certeza, para voltar a estudar, para se especializar e para seguir em frente. Isso no profissional e na carreira. E a seguir temos... a seguir a gente tem a Imperatriz. A Imperatriz, ela está regendo a questão afetiva do capricorniano. Então, embora não seja um ano muito bom no trabalho, na vida pessoal vai compensar muito. A Imperatriz, ela traz relacionamentos sólidos, ela traz relacionamentos, digamos que estáveis, e grandes possibilidades futuras. Então, quem pensa em constituir família, quem pensa num casamento e quem pensa em filhos, né, vai ser um ano fértil para o capricorniano, com certeza. Então, quem está tentando engravidar, quem pensa no assunto, é um ano muito favorável, especialmente para as mulheres capricornianas. E constituir família. Eu vejo relações estáveis, eu vejo potencial de crescimento, eu vejo uma relação onde se pode encontrar um companheiro, um parceiro que realmente queira crescer junto. Tudo isso está representado na Imperatriz, inclusive os filhos. Então, eu acho que é um ano maravilhoso para o capricorniano que realmente pensa em constituir família, pensa num casamento, pensa numa união estável. Capricorniano que ainda não marcou a data do casamento, 2015 é um bom ano para se pensar nisso. Ok. E temos também um complemento no baralho cigano, certo? Sim, no baralho cigano é a carta 27. Esse baralho cigano, eu não disse ainda, mas é importante dizer, esse baralho que eu estou utilizando é o baralho Reverie, Gilles de Reverie. Eu não sei se a pronúncia é correta, pois o meu francês não é lá muito bom, mas é o baralho do Ciro Marchetti, né? Um artista maravilhoso que já fez outros trabalhos maravilhosos. Então, vale a gente dizer. O tarô também, eu acho que eu esqueci de dizer o nome, é o tarô Decide, ok? Para quem quiser pesquisar, para os profissionais que quiserem ter acesso aos baralhos. E essa carta no baralho cigano, ela fala, na verdade, de notícias, ela fala de tudo aquilo que está relacionado a escritos, ela fala, na verdade, de se expressar. Então, eu acho que também... Podemos vê-la melhor um bocadinho essa carta? Sim. Ok. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Ótimo. É uma carta que ela vai falar com certeza do expressar. Quer dizer, expressar os sentimentos, expressar o que se sente. E sabemos que o capricorniano, não só o capricorniano, mas todos os signos de terra têm bastante dificuldade com a questão do dizer o que sente, mostrar o que sente. Quer dizer, a fluidez de sentimentos no elemento terra, ela é muito complicada. Então, eu acho que é realmente um ano onde o capricorniano
como eu disse, ele vai se sentir um pouco mais cansado para questões de trabalho e ele pode acabar focando uma energia melhor também no afetivo, na questão pessoal, né, nas questões de relacionamento. Então é importante aquela coisa do demonstrar e dizer que gosta, não é? 2015 é um ano para isso, para se colocar aquilo que sente, para se dizer aquilo que sente, sem rodeios. Lógico que eu não estou dizendo para dizer algo que não sinta, mas eu estou dizendo que às vezes os signos de terra eles sentem, mas eles têm uma dificuldade imensa em demonstrar. Então 2015 é um ano que, se você quiser colocar para fora o que sente, quiser realmente consolidar um relacionamento, vai ser um ano muito positivo nesse sentido. Ok. E temos mais uma carta, pelo menos uma carta de cada baralho, certo? Vamos ter ainda... Sim. Para complementar essas cartas que já tiramos tanto da área profissional quanto da área afetiva, eu tirei uma carta conselho de cada baralho. E a carta conselho, ela funciona mais ou menos assim, ela vai dar o tom do ano 2015 pra gente, ela vai dizer mais ou menos o que esperar de maneira geral, vamos dizer assim. A carta da morte foi a que eu tirei para o tarô. Aí do lado. Ela é uma carta bem bonita nesse baralho e ela tem a representação aí da coruja, para quem tá vendo. A carta da morte como conselho, eu interpreto realmente que ela venha complementando o arcano 18 da lua, que é no sentido de quitar o passado, de quitar as mágoas, de quitar tudo aquilo que possa estar contribuindo para a insegurança, para a dúvida. Quer dizer, se algo realmente não faz mais sentido na vida do capricorniano, mesmo que esse algo seja profissional, que é uma grande dificuldade do capricorniano deixar para lá ou fazer mudanças, o capricorniano ele gosta de estabilidade, então dificilmente ele deixa um emprego, dificilmente ele deixa uma carreira, isso é muito difícil para o capricorniano. Mas eu acho que a carta da morte aqui, ela está complementando a carta da lua, dizendo, se não está funcionando mais, se é uma coisa que só traz desgastes, se é uma coisa onde o ambiente já está sobrecarregado, onde ele já não se sente bem, então eu acho que realmente a carta da morte aqui está dizendo, é hora de encerrar os ciclos que não te fazem bem, é hora de encerrar aquilo que não está mais fluindo para poder ir em direção a novos objetivos. Tá? É lógico que eu não estou dizendo para ninguém abandonar o seu trabalho, eu estou dizendo que pode ser que haja algum projeto pendente que não fluiu, que não foi, que não aconteceu. Então esse projeto ele deve ser abandonado em prol de coisas novas. Pode ser que haja também uma indecisão do capricorniano quanto à estabilidade que ele tem hoje, o que ele gostaria de realizar à frente. Então as cartas estão dizendo isso, quer dizer, é um momento realmente de reflexão sobre o passado e de reflexão sobre o futuro. Aquilo que não serve mais deve ser descartado. E como eu disse, como ela sendo a carta do conselho, ela também está sendo conselho para o afetivo, para o familiar. Então, quer dizer, a morte, ela geralmente fala disso. Ciclos que a gente tem que encerrar, ciclos que a gente tem que terminar. É preciso aprender a renunciar àquilo que não dá mais certo. É preciso aprender a abrir mão daquilo que não está funcionando, mesmo que seja estável. Mesmo que traga uma certa segurança aparente na nossa vida, é preciso abrir mão disso para que a gente consiga enxergar e consiga dar os próximos passos em direção ao futuro. Então esse é o conselho do tarô. No baralho cigano, eu tirei uma carta chamada a Carta dos Lírios, que é a carta 30, se eu puder mostrar agora. Sim. Michel, então, exato. Mais uma. Pronto, tá. Sim. E a Carta dos Lírios no baralho cigano, ela fala muito de paz de espírito, que eu acho que também complementa muito a Carta da Morte. Eu acho interessante como os oráculos eles se complementam um ao outro. Quer dizer, eles não são diferentes na colocação, eles estão falando da mesma coisa. Os lírios falam da questão de ter paz de espírito, daquela coisa de você estar satisfeito, estar em paz consigo mesmo, estar em paz com aquilo que você tem como profissão, com aquilo que você tem como família, como relacionamento. Quer dizer, a satisfação pessoal, a paz interior, aquela paz de você saber que está no seu caminho certo, que está fazendo aquilo que você gosta, que te satisfaz. Então eu acho que tudo isso o baralho está dizendo pra gente, é uma questão realmente de reflexão. Eu acho que a lua abrindo
né? Essa coisa de previsão para o capricorniano, ela diz muito. Eu acho que a lua, ela reflete muitas coisas, então é hora do capricorniano se olhar exatamente como um espelho, encarar as verdades e encarar aquilo que incomoda e resolver essas questões para realmente ter o que essa própria carta propõe para gente, que é realmente a questão da paz de espírito, ok? Ok. Michel, vamos então, eu vou aqui já agradecer esta sua apresentação e vou complementar, como é habitual nestas apresentações sobre as previsões para 2015, também tirei aqui algumas cartas. Vamos ver, é curioso às vezes ver a sincronicidade, esta ligação das coisas, porque digamos que tudo no universo está em harmonia, daí existir a astrologia e tantas ciências consideradas ciências habituais, esotéricas ou não esotéricas, pouco importa, mas que falam destas ligações todas que a Terra tem, que o nosso mundo tem. Então, eu trouxe aqui também algumas cartas que irei ver agora se vos consigo também apresentar, em que, vamos cá ver, a primeira carta para este signo vai ser esta carta que é o Sete de Espadas. E o Sete de Espadas no centro é uma carta curiosa porque também fala do cuidado, o avançar com cuidado, dos passos cuidadosos no nosso caminho, e nós podemos ver neste outro baralho, se este era o Rider, o conhecido Rider-Waite, neste outro, que é o Gaian, percebemos alguém que olha para um mapa e que vê o caminho, ou traça o caminho que vai seguir. Portanto, este traçar de caminho é muito interessante, porque mostra esse cuidado, não vou precipitar as coisas, vou sim planeá-las, organizá-las, traçar bem o meu caminho. Portanto, este é o centro que vai entrar em harmonia, porque não sendo as mesmas cartas, o curioso é que nós percebemos que nestes lançamentos de tarô, os vários tarólogos contribuem com uma certa, digamos, harmonização, uma certa sincronicidade que vai acrescentando valor, porque senão diríamos que as previsões vão entrar todas em colisão e que isto não tem interesse. Não, nós vamos buscando e encontrando vários aspectos que vão entrando em harmonia uns com os outros. Portanto, o primeiro será, de facto, este 7. Vamos aqui ver a carta que serão os desafios. Os desafios tenho aqui, portanto, antes disso ainda gostaria de mostrar, curiosamente, este outro que é do baralho dourado, porque é sempre muito bonito, nós aprendemos muito com as imagens, elas transmitem-nos uma certa sensibilidade e, portanto, nós vamos sempre aprendendo bastante com olhar um baralho, percebê-lo, senti-lo. Pronto, carta de desafio. Temos o desafio aqui dos enamorados. É muito curioso pensarmos o que é que os enamorados nos vão desafiar. Bom, vão-nos desafiar a centrarmos, a organizarmos também. Se aquela outra carta nos falava de organização, os enamorados também, porque não é só enamoramento, é percebermos as nossas escolhas, percebermos o que é que nos é possível, termos uma ideia de como é que isto também vem cá de dentro, porque a palavra enamorado não vem à toa, como é que isto vem cá de dentro e nós precisamos de nos organizar de acordo com a nossa sensibilidade. Cuidadosamente, é claro, porque o outro era um 7 de espadas, mas há aqui algo que nos favorece. E é, curiosamente, outra vez um 7. O 7 de espadas vem agora ser ajudado pelo 7 de ouros, que também é uma carta lenta. A Terra é sempre um elemento que é um elemento lento. Então, o que vai acontecer é, para os nativos
deste signo é terem este cuidado no avançar. E quando nós semeamos algo, vamos ter que esperar que esse semear dê frutos. Portanto, mas isso está favorecido. Eu penso que os capricornianos vão ser ajudados, digamos, na sua paciência para ver os frutos da sua vida. E é um trabalho lento, não é um trabalho de facto precipitado. É cuidadoso, é paz no chão, é um certo trabalho de alguma paciência. Então, o que é que temos também mais nesta constelação? Pronto, eu tenho aqui uma outra carta para vos mostrar, que será uma carta de conselho também. E a carta de conselho, aquela que eu tirei para vós, é um 3 de varas, que diz, de certa maneira, que há uma base, não é uma base imensa, mas há uma base aqui de caminho. Portanto, capricornianos têm uma base. A Michelle falava há pouco da carta da morte. Esta carta já antevê uma abertura, já antevê uma energia, uma possibilidade de algo a abrir. Parece-me que é bonita, é uma carta muito encorajadora para os nativos de Capricórnio. E desta vez eu fiz um extra, digamos, cometi aqui um atrevimento em relação a outros lançamentos, que foi encontrar uma carta de alma. Fiz isso ano passado e desta vez trago para os capricornianos uma carta de alma. O que é isso da carta de alma? É uma inspiração, é uma carta de meditação. Não é exatamente um conselho, é mais uma sensibilidade, um abrir de um pano, uma relação, e é um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros traz outra vez as questões do avanço cuidadoso, o avanço cauteloso, o avanço muito chão. Como a Michelle falava, as coisas não são para serem precipitadas. Então, este avanço muito cuidadoso para Capricórnio mostra, digamos, que há que pôr os pés no chão, fazer avanços muito sentidos, não é sem coração. De facto, às vezes a Terra pode-nos dizer que é mais dura ou mais fria. Não. Pode ser uma terra muito apoiante, muito tranquilizante, e é dizer que para Capricórnio é uma boa oportunidade de descobrir passos seguros na vida e saber aproveitar isso com prazer, com bem-estar, com segurança. A possibilidade de fazer prosperidade, esta questão da imperatriz se liga aqui ao cavaleiro, porque é um avançar criando prosperidade. Portanto, para Capricórnio, essa prosperidade neste ano de 2015 é um facto, pode ser criado, mas também pede a paciência, porque as coisas não serão explosivas. Portanto, um ano interessante, muito tranquilizador, se o capricorniano aproveitar estas indicações, muito criador também, porque a Terra também é criadora, é de onde nascem as coisas. Portanto, um ano criativo, um ano estabilizador, um ano bonito para Capricórnio. Michelle, quer acrescentar mais alguma coisa a estas previsões? Eu diria que a carta dos enamorados, por exemplo, ou dos amantes, né, que você tirou, ela complementa a carta da morte. Porque a carta da morte, ela fala daquilo que não serve mais, que vem do passado arrastando aquilo que não serve mais. A carta da lua abriu falando desse passado, quer dizer, dessas situações que realmente não servem mais, que são coisas que estão atrapalhando o capricorniano. E aí, quando você tirou os amantes, eu visualizei o seguinte, a escolha, né? Porque a morte, ela empurra para essa escolha, quer dizer, é preciso realmente deixar o passado em direção ao futuro. E fechando com o Cavaleiro de Ouros, realmente, que demonstra aí o capricorniano buscando o seu futuro, buscando aí o seu desenvolvimento, como você bem colocou, né, profissional, de carreira, financeiro, mas também familiar. O naipe de ouros também fala muito da questão familiar, como eu citei, que é um bom ano para quem queira realmente uma relação mais estável. Então eu acho que é isso, é caminhar, olhar em frente, mas sempre com essa cautela, né, e sabendo aí escolher, sabendo definir prioridades. Eu acho que esse é o grande recado aí para 2015. Sem dúvida. Pronto, não terei nada a acrescentar. A Michelle já
fechou um bocado todas estas previsões para 2015 para Capricórnio. Não sei, Michel, quer fazer aqui na despedida, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu vou levantar aqui este suspense, que é, vai haver com a Michel possibilidades, novidades para breve neste desenvolvimento que é este espírito da Casa de Tarot, que é a partilha, a criação, também não é à toa que falamos aqui na prosperidade e no avanço cuidadoso, porque temos que fazer as coisas crescer do chão e fazê-las realmente ser prósperas, haver aqui esta noção de prosperidade, crescimento, criatividade. Vai acontecer. Michel, quer despedir-se? Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer também todos os meus clientes, os meus alunos portugueses, e dizer que temos sim algumas surpresas, a gente está estudando algumas possibilidades, para que realmente essas parcerias cresçam, para que todos os profissionais também cresçam juntos, que a gente consiga levar o tarô a mais pessoas, mais iniciativas. Então, tudo é crescimento, tudo é desenvolvimento e evolução, e conforme a gente conseguir colocando os planos, vamos caminhar também como os capricornianos, devagar, com cautela, mas com certeza, todas as novidades vamos divulgar por aqui. Eu te agradeço imensamente, João. Obrigado também, Michel, do coração. E queria só ressaltar que é muito curioso vermos como tudo se liga, e mesmo estas previsões não sendo concretamente para estes projetos e estas coisas, mas se ligam também. Tudo está numa certa sequência. Portanto, um grande obrigado, beijos, tudo a correr bem para todos os nativos de Capricórnio e para todos os outros, claro. E até breve, então. Pronto. Até. Fiquem bem.